Tudo bem, prezadas e prezados estudantes? Mais uma semana de aula de filosofia. Nessa semana nós vamos conversar um pouco sobre o que é filosofia, né? Um pouco sobre sua origem, né? Alguns filósofos como a entendem, como definem filosofia, enfim. Tá? Nós vamos observar mais basicamente a origem da filosofia, que é, né, dando sequência nos conteúdos que vêm das semanas anteriores. Né? Nós vimos lá mito e filosofia, filosofia como passagem, né, como superação da mitologia. Depois nós vimos um pouquinho sobre a origem da filosofia, né? E hoje nós vamos dar continuidade na origem da filosofia. Mas antes de mais nada, eu quero alertá-las da importância de fazer as atividades, né? Eu estou tendo pouco retorno das atividades, né? Então temos atividades lá no Classroom, temos atividades impressas e se alguém tiver alguma dificuldade de acessar essas atividades, eu também posso enviar aqui pelo WhatsApp, tá certo? Então fiquem atentas para que nós possamos dar passos significativos nesse ano de estudos, né, da disciplina de filosofia. Tá certo? Relembrando um pouco a atividade anterior, né, nós entendemos filosofia como sendo um campo de conhecimento, né, do conhecimento humano, que estuda, entre várias outras coisas, estuda a própria existência humana, né? Ou seja, faz uma análise racional da realidade. O que é uma análise racional? É uma análise pensada, observada, né? Estudada, e não é qualquer forma de explicação, não. Não é uma história, não é senso comum, não é aquilo que todo mundo diz e pensa, não. A visão filosófica de mundo é uma visão racional, é uma visão de mundo estudada, analisada, observada, dentro de um método de estudo, tá certo? Nós temos alguns temas que são mais abordados pela filosofia, que é a própria existência da filosofia, uma temática a ser abordada, né? A questão da mente humana, né? Como que se estrutura a mente do ser humano, né? O próprio saber, né? O conhecimento, como que se dá a construção do conhecimento em nós, né? Enfim, outro é a questão da verdade, né? O que é a verdade? Nós estamos aí num período né, onde nos perguntamos, né, onde está a verdade, né, num período onde as notícias falsas estouram por aí, às vezes a gente nem sabe direito em que acreditar, mas a verdade ela existe e ela deve ser buscada, né? Então, outro assunto que a filosofia também trabalha são os valores morais, né? Ética, né? A questão da linguagem é muito importante para a filosofia, né? E também a própria origem do ser humano, né? Nós podemos nos questionar, nós podemos nos perguntar, né, como de onde vim, para onde vou, quem sou eu? São perguntas filosóficas, né, existenciais, que nos colocam um grande ponto de interrogação. Nós temos um filósofo brasileiro, professor, educador, professor Mário Sérgio Cortella. Eu gosto das reflexões que ele faz. Ele diz, olha, o objetivo da filosofia é nos colocar um grande ponto de interrogação. Né? Colocar um grande ponto de interrogação em todas as coisas. Né? Tudo aquilo que nós observarmos, nós precisamos colocar um ponto de interrogação à frente para que possamos buscar entender melhor esse objeto, buscar entender melhor esta coisa ou esta situação, esse fenômeno que a gente estuda, né? Então, o objetivo da filosofia é colocar sempre o grande ponto de interrogação. Para nós, da área de filosofia, é sempre muito importante uma pequena pergunta do que grandes respostas. Nós nos perguntamos, nós
nos questionamos sobre determinadas situações, né, que está ao nosso redor, que está ao nosso entorno, né, e nos colocamos diante da realidade vivida, com esse grande ponto de interrogação que permeia a nossa existência. Tá certo? É, com relação à definição de filosofia, existem várias definições de filosofia, vários filósofos que procuram entender filosofia. Eu já falei no vídeo anterior, vamos relembrar, né? Nós temos o Merleau-Ponty, que fala que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Como que a gente reaprende a ver o mundo? Uma criança, quando está descobrindo o mundo, quando está descobrindo as coisas ao seu redor, ela faz muitas perguntas. Ela se questiona sobre tudo. É o momento dos porquês. Né? Por que isso? Por que aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Observe que são formas de perguntas que nós, com o passar do tempo, nós deixamos de fazer. Nós nos acostumamos com a realidade, nós nos acostumamos com aquilo que está ao nosso redor, que a gente não se pergunta mais. A gente deixa as coisas levar, as coisas fluírem, as coisas irem, né? E a gente simplesmente segue o curso da vida sem se questionar. E a filosofia vem para nos colocar este ponto de interrogação e nos fazer se perguntar, nos perguntarmos, nos perguntarmos sobre todas as situações que estão ao nosso redor. Para Karl Jaspers, a filosofia busca tornar a existência transparente a ela mesma. Ou seja, nós vamos observar a existência humana e vamos procurar compreender a questão da vida, da existência, né? Cícero, um filósofo antigo, ó filosofia, guia da vida. Né? Observe que para Cícero pensar a filosofia e a vida não tem muita distinção, né? E aí Paulo Freire nos chama atenção para isso. É preciso pensar o que se vive e viver o que se pensa, né? É preciso pensar o que se vive e viver o que se pensa. Cícero já falava sobre isso, né? A filosofia passa a ser guia da nossa vida a partir do momento que nós mergulhamos, né, nas entranhas do mundo filosófico, né? Sêneca, a filosofia ensina a agir, não a falar. Né? Ou seja, as nossas ações devem estar permeadas de filosofia. Né? Então, o pensar e o agir. É fazer aquilo que se pensa e pensar aquilo que se faz. É viver aquilo que se pensa e pensar aquilo que se vive. Esta é uma ação filosófica muito profunda. Né? Russell, a ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe. Ou seja, o ato de filosofar é sempre ir em busca do saber. Né? É sempre ir correr atrás do saber. Quando a gente pensa que está descobrindo alguma coisa, né, o saber dá um pulo na nossa frente e a gente sempre está correndo atrás da sabedoria. Por isso que filosofia tem esse sentido, né, bonito de o amigo do saber. A filosofia, o filósofo é aquele que é amigo da sabedoria. Filosofia significa amizade pelo saber. Né? Portanto, o saber sempre está à nossa frente. A sabedoria sempre está a um passo na nossa frente. E o filósofo, o estudante de filosofia, é aquele que está trilhando em direção do saber, em busca de saber, que é diferente do sábio, né? O sábio é aquele que sabe tudo. O sábio é aquele que se projeta diante do conhecimento, do mundo, e diz, olha, eu sei de tudo, eu não preciso saber mais nada, eu já conheço tudo. E o filósofo não. O filósofo assume a sua ignorância e diz, olha, como diz Sócrates, né? Só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei, então eu vou buscar saber, eu vou correr atrás da sabedoria. Né? Então, o filósofo é aquele que ele não se coloca num ponto máximo do conhecimento, do saber, mas é aquele que está sempre correndo
atrás da sabedoria. E a sabedoria sempre está um passo à frente, sempre está um passo adiante, né, de quem corre atrás dela. Para Spinoza, né, a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas pode ser percorrido por todos se desejarem a liberdade e a felicidade. Portanto, filosofia é um caminho que nos deixa livre para pensar, né? Todos nós podemos, em um determinado momento, perder a liberdade, mas o nosso pensamento é aquele que sempre está livre para agir, né? No nosso pensamento nós podemos alcançar todos os nossos objetivos, né? Ou seja, e é o primeiro passo para conquistar, né? É pensar de uma forma que leve, né, a conquista, a realização, né, aquele sonho que você tem. Pensar, projetar, planejar, não ficar apenas no mundo das ideias, no mundo, né, no mundo do, do, do querer, do desejo, mas é planejar e pensar, olha, eu quero chegar lá. O que eu devo fazer para chegar lá? O que eu devo fazer para chegar em determinado momento da minha vida e atingir determinados objetivos? Isso é planejar, é projetar, projetar-se, se colocar lá na frente. Olha, eu quero ser médico, né? O que eu devo fazer para ser médico? Primeiro, né, uma grande dica aqui, estudarem muito. Estudar, estudar e estudar, tá certo? Mais uma definição de filosofia aqui para Epicuro. Se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia, né? É se fazer servo da filosofia. E a filosofia vai te ajudar, né, a chegar onde você quer. Qualquer coisa que você queira, a filosofia vai te dar suporte e base para conquistar. Basta você querer e correr atrás da realização do teu sonho, né? Basta você querer, pensar, planejar e correr atrás do seu objetivo. Este é um caminho que todos nós precisamos construir. Todos nós precisamos fazer uma escolha em um determinado momento da nossa vida, né? E essa escolha que a gente faz nesse momento agora vai definir o nosso futuro. Por isso que é preciso pensar, por isso que é preciso planejar, projetar o futuro e percorrer o caminho planejado, né? Para Wittgenstein, filosofia é a batalha entre o encanto da nossa inteligência mediante a linguagem. A filosofia te traz capacidade argumentativa muito grande, né? Te traz uma capacidade argumentativa, reflexiva muito grande, sempre a partir dos porquês, sempre a partir do ponto de interrogação, né? Se colocando diante de uma determinada situação, sem aquela ideia de que sabe tudo, sem aquela ideia de que é o dono de todo o conhecimento, de todo o saber, mas sim, né? Mas sim de uma forma humilde, assumindo a própria ignorância, assumindo a ignorância de quem está correndo atrás do saber, e o saber sempre está na sua frente. Isto é o percorrer em busca da construção do conhecimento e da filosofia, tá certo? Fiquem atentos, fiquem atentas às nossas atividades aqui, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp, estou à disposição de vocês no meu WhatsApp particular, né? Enfim, entre em contato, vamos trilhar os caminhos aí, vamos trilhar o caminho da construção do conhecimento. Valeu, saúde para todos vocês, tudo de bom para vocês e para a família de vocês. Na sequência vem um outro vídeo aí sobre a origem da filosofia, que se dá lá na Grécia Antiga, tá? Vamos ver um pouco esse caminho de como a filosofia ela nasce, como a filosofia surge e como ela se projeta aí na sua história, construindo a própria história aí desde o século VI, desde o século VII
antes de Cristo. Tá certo? Até mais, até o próximo vídeo.